Olá, olá pessoal, tudo beleza? Vamos dar continuidade aqui à unidade 5, falando agora de recursividade. Vamos lá. Então, só para a gente definir recursividade, o que é recursividade? É um tema que geralmente causa muita polêmica, o pessoal tem um pouco de dificuldade, porque pode parecer não intuitivo. Mas vamos ver como é mais simples do que a gente imagina. Olha os slides, olha só. A gente define recursividade como algo que está definido em termos de si próprio. O exemplo clássico que eu coloco aqui pra gente é justamente o seguinte, ó. A relação entre pais e filhos. Então, como que eu defino o pai? O pai é meu pai, beleza? O pai é o caso base. Agora, o meu avô. Meu avô é o pai do meu pai. Ó, isso é uma definição recursiva. O meu bisavô é o pai do meu avô. Mas o meu avô é o pai do meu pai. Então, meu bisavô é o pai do meu pai. E assim sucessivamente. Para o meu trisavô, ele fica sendo pai do meu pai. É uma definição recursiva. Então, olha só, recursividade é um mecanismo que permite que uma função, aqui na linguagem C, chame a si mesma, direta ou indiretamente, passando como parâmetro uma instância menor do problema. Então, a princípio, a gente quer que a recursividade diminua um problema sucessivamente em problemas menores, de forma que, de tanto diminuir esse problema, chega em um ponto que esse problema não pode ser mais diminuído e ele já tem uma solução direta. A solução é direta, por definição. E aí a gente vai só combinando as soluções menores para solucionar o problema maior recursivo. Uma função recursiva, minha gente, ela tem duas partes basicamente. Ela tem o caso base, aonde se determina por definição que o problema está no seu menor tamanho possível, não tem como diminuir mais, e a solução é direta. E nós temos a chamada recursiva, que faz uma nova chamada da própria função dentro de si mesma, transformando esse problema em um problema menor, de tamanho mais simplificado. Por exemplo, vamos à função fatorial, olha só. Na matemática, a função fatorial de n, onde n é um número inteiro positivo, é o resultado do produtório entre todos os números inteiros positivos que são menores ou iguais ao próprio n. Ave Maria, professor. Não, vamos com calma, vamos ver. Ó, imagine que eu quero calcular n fatorial. N fatorial eu denoto assim, ó, n exclamação. É o fatorial de n, beleza? Então, ó, n fatorial vai ser igual ao próprio n vezes o antecessor dele, vezes o segundo antecessor, vezes os seus antecessores, até multiplicar por 2, por 1 e assim sucessivamente. Lógico que, nesse caso aqui, desde que n seja maior do que 3, né? Então, por exemplo, ó, fatorial de 5. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso é igual a 120. Tá? Então, beleza, professor. Maravilha. Vamos lá. Olha só. Por definição, isso aqui é a matemática que diz. A gente não precisa nem se preocupar. Por que que é assim? Porque algum matemático estudou isso e é assim e ponto. Beleza? 0 fatorial é igual a 1. 1 fatorial é igual a 1. Por definição. Então, se a gente conseguir reduzir o nosso problema do fatorial até chegar no fatorial de 0 ou fatorial de 1, a gente já sabe, por definição, que o resultado dessa brincadeira é igual a 1. Tá bom? Então, olha só. Fatorial de 2. 2 vezes 1. Beleza. Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. Eu posso fazer a continha no braço, igual eu estou fazendo aqui. Ó. Fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Maravilha. Fatorial de 5. Beleza. Agora, reparem em uma coisa. Ó. Fatorial de 6. Se eu quiser calcular o fatorial de 6. Será que eu preciso multiplicar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Ou eu tenho um caminho aqui que eu posso cortar? Então, imagine o seguinte, ó. O fatorial de 6 é exatamente isso aqui. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas repare o seguinte, olha só. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual ao fatorial de 5, que a gente já sabe o resultado. Então, olha só. Pronto. Cortei caminho. Percebe? Então, olha só o que a gente pode fazer. É possível definir, então, o fatorial de um número n como sendo o próprio número n multiplicado pelo fatorial do seu antecessor n menos 1. Olha só, quando eu faço n multiplicado pelo fatorial de n menos 1, eu estou definindo o fatorial de n em termos do fatorial de um número menor. Então, eu estou fazendo uma definição recursiva. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Estou definindo o fatorial em termos dele mesmo. Por exemplo,
Bom, a gente sabe que 0 fatorial é igual a 1, 1 fatorial é igual a 1. Portanto, 2 fatorial, de acordo com essa definição recursiva, é igual a 2 vezes 1 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Eu estou seguindo essa brincadeira aqui, ó. Legal, né? Então, matematicamente, como é que fica? Olha só. Fatorial de n, essa letrinha grega aqui significa fatorial, tá? Fatorial de n vai ser igual a 1 se o n for igual a 0 ou n igual a 1. Caso contrário, fatorial de n vai ser o próprio n vezes n menos 1 fatorial, se esse n for maior do que 1. Beleza? E como fazer isso aqui de forma algorítmica? Um programa para isso. Então a gente olha para isso aqui e identifica que esse é o caso base e essa é a chamada recursiva. Não é isso? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, caso base, por definição, eu tenho o seguinte. Se o n é igual a 0 ou n é igual a 1, meu querido, o resultado é 1. Agora, se o n é maior do que 1, aí eu tenho que descobrir o fatorial de um número menor do que o próprio n. Beleza? Então, ó, chamada recursiva, caso base. Então fica assim o nosso código-fonte. Traduzindo aquela definição matemática, nós temos o quê? Que o fatorial de n vai ser 1 caso esse n seja igual a 0 ou esse n seja igual a 1. Ou, se o n não for igual a 1 ou igual a 0, ou seja, for maior do que isso, a gente vai retornar o próprio n vezes o fatorial do seu antecessor. Vamos ver como é que fica essa brincadeira? Olha só, caso base, chamada recursiva. Perfeitão. Então, como é que fica o teste de mesa? Olha só, quero calcular o fatorial de 5. Beleza? Fatorial de 5, ora, 5 não é nem 0, nem 1. Então, eu vou cair no else. Quando eu caio no else, eu retorno n vezes fatorial de n menos 1. Quanto vale n? N vale 5 aqui, ó. Vezes o fatorial, ó, de n menos 1. Quanto é n menos 1? 5. 5 menos 1 dá 4, fatorial de 4. Então, eu vou ter que descobrir agora qual é o fatorial de 4, olha só. O fatorial de 5 é igual a 5 vezes o fatorial de 4. Então, vamos agora fazer uma nova chamada recursiva. É uma nova chamada de função. Isso aqui é uma nova chamada de função. É diferente do fatorial de 5. Agora eu estou mexendo com o fatorial de 4. Portanto, o n aqui nesse momento, ó, ele vale 4. Beleza, 4 não é nem 0 nem 1. Então, eu vou retornar o fatorial de 4 como sendo 4 vezes o fatorial de 3. Ora, mas quanto é o fatorial de 3? Não sei. Vou invocar a função de novo. Agora, o n vale 3. 3 não é nem 0, nem 1. Vou cair de novo na chamada recursiva. 3 fatorial é igual a 3 vezes o 2 fatorial. Tá aqui, ó. Beleza? Ora, de quanto vale 2 fatorial? Não sei. Chamada recursiva de novo. Uma nova chamada. E aí, 2 não é nem 0, nem 1. Portanto, chamada recursiva de novo. Eu vou ter que 2 fatorial é igual a 2 vezes o fatorial de n menos 1, que é igual a 1. Tá aqui, ó. E quanto vale o fatorial de 1? Vou descobrir na próxima chamada recursiva. Mais uma chamada recursiva que eu acabei de fazer aqui, ó. Beleza? Só que agora, o que vai acontecer? N é igual a 0? Não. Mas n é igual a 1. Caímos no caso base. Caímos no caso base, ó. Agora eu sei quanto é o fatorial de 1. Ora, se eu sei que o fatorial de 1 é 1, eu não posso substituir isso aqui por isso aqui? Então eu propago o resultado, ó. Fatorial de 2, agora eu sei que o fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. Mas o fatorial de 1 é 1. Portanto, o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é igual ao próprio 2. E aí eu propago isso para o fatorial de 3, ó. Fatorial de 3 era 3 vezes o fatorial de 2. Mas o fatorial de 2 é 2. 3 vezes 2 dá 6. Ora, fatorial de 3 é 6. Então eu propago 6 para cima lá, ó. Para o fatorial de 4. Fatorial de 4 é igual a fatorial de 3 vezes o próprio 4. Mas agora eu sei que o fatorial de 3 é 6. Então 4 vezes 6 me dá 24, que eu propago para cima para descobrir o fatorial de 5, fazendo com que o fatorial de 5 seja igual a 120. E a gente solucionou o caso mais complexo com base nos casos mais simples, propagando os resultados na nossa pilha de chamadas recursivas. Maravilha? Então isso foi recursividade.
e a gente se encontra no próximo tópico para falar de arquivos. Belezinha? A gente se vê lá. Até mais!